Você guarda o sábado, mas algo invisível está roubando sua santidade. Ellen White advertiu: existe uma forma silenciosa de profanar o dia santo sem quebrar uma única regra. Não é trabalho, não é compra, não é lazer proibido. É algo que acontece dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas conversas, na atmosfera que você permite entrar. Você pode estar na igreja, de joelhos, cumprindo tudo, e mesmo assim perder o espírito do sábado. A forma está intacta, mas a essência foi apagada sem que você percebesse. O que Ellen White viu que silenciosamente destrói a reverência do dia mais sagrado da semana. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sente que existe algo mais profundo sobre o sábado do que apenas guardar suas horas. E hoje você vai descobrir uma verdade que Ellen White deixou registrada com urgência profética. É possível guardar o sábado na forma e perdê-lo no espírito. Mas antes de continuar, se inscreva no canal agora mesmo, porque este conteúdo vai tocar em áreas da sua vida espiritual que talvez você nunca tenha percebido com essa clareza. E se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Ellen White não estava falando de quebrar o sábado de forma visível. Ela estava falando de algo muito mais sutil, muito mais perigoso, muito mais comum. Ela estava falando de como o espírito do sábado pode ser apagado silenciosamente, enquanto você ainda cumpre cada regra, frequenta cada culto e guarda cada hora sagrada. O corpo está no lugar certo, mas a mente está ausente. As palavras são certas, mas o coração está distraído. A forma permanece intacta, mas a essência foi perdida sem que você percebesse. E o mais assustador: você pode passar anos assim, achando que está bem, enquanto a santidade do dia escorre entre seus dedos como areia fina. Hoje vamos falar sobre o que silenciosamente apaga o espírito do sábado. Não são pecados escandalosos, não são transgressões visíveis, são atitudes mentais, conversas comuns, pensamentos não consagrados, distrações espirituais que alteram o ambiente santo do dia sem violar uma única regra explícita. Ellen White viu isso acontecer. Ela advertiu sobre isso e ela deixou registrado para que você pudesse reconhecer os sinais antes que fosse tarde demais. Porque o sábado não foi feito apenas para ser guardado. Ele foi feito para ser vivido, experimentado, sentido na alma. E quando o espírito se vai, o que resta é apenas uma casca vazia de obediência sem vida. Se você já sentiu que seu sábado perdeu o brilho, que as horas sagradas parecem apenas horas comuns, que você está presente, mas não está realmente ali, esta mensagem é para você. Porque o que vem a seguir não é teoria, é revelação prática sobre como o inimigo rouba a santidade do dia mais sagrado da semana sem que você perceba. E ao final, você vai entender exatamente o que precisa mudar para restaurar o espírito do sábado na sua vida. E quem sabe você vai querer compartilhar nos comentários como essa mensagem tocou seu coração. Porque sei que muitos de vocês estão sentindo exatamente isso agora. Existe uma linha invisível que separa dois tipos de cristãos no sábado. Ambos estão na igreja. Ambos deixaram o trabalho. Ambos vestiram suas melhores roupas. Mas apenas um deles está realmente guardando o sábado como Deus planejou. O outro está apenas cumprindo uma rotina religiosa, repetindo movimentos sem vida, passando pelas horas sagradas como quem cumpre uma obrigação formal. E Ellen White sabia exatamente qual era a diferença entre eles. Ela escreveu que o sábado não foi dado apenas para ser observado, mas para ser santificado. E santificar não é o mesmo que guardar. Guardar é externo, santificar é interno.
Guardar pode ser feito com o corpo. Santificar exige o coração. Você pode guardar o sábado por medo de pecar, por tradição familiar, por pressão social, por costume religioso. Mas você só santifica o sábado quando sua alma inteira entra em comunhão com o Criador, quando cada pensamento é direcionado para o sagrado, quando sua mente descansa tanto quanto seu corpo. A tragédia espiritual que Ellen White identificou é que milhares de cristãos sinceros estão guardando o sábado sem santificá-lo. Eles param de trabalhar, mas não param de se preocupar. Eles vão à igreja, mas suas mentes estão nos problemas da semana. Eles cantam os hinos, mas seus corações estão distantes. Eles ouvem o sermão, mas seus pensamentos vagam para as contas a pagar, os conflitos não resolvidos, as ansiedades que os consomem. E quando o pôr do sol chega no sábado à noite, eles sentem que nada mudou. O dia passou, mas a alma não descansou. Ellen White advertiu que essa é a forma mais perigosa de profanação do sábado, porque ela não é reconhecida como pecado. Ninguém te repreende por ter pensamentos mundanos durante o culto. Ninguém te disciplina por estar mentalmente ausente enquanto lê a Bíblia. Ninguém percebe que você passou o dia inteiro guardando o sábado externamente, enquanto violava seu espírito internamente. E você mesmo pode não perceber, porque aprendeu a medir a obediência apenas pelas ações visíveis, não pelas intenções invisíveis do coração. Talvez essa seja a sua luta hoje. Talvez você esteja percebendo agora que tem guardado o sábado com perfeição técnica, mas perdido completamente sua essência espiritual. Você cumpre cada regra, evita cada proibição, mas sente que algo está faltando. O sábado não traz mais aquela paz profunda, não há mais aquele encontro genuíno com Deus, não há mais aquela renovação da alma que deveria caracterizar o dia santo. E a razão é simples: você está guardando, mas não está santificando. A pergunta que Ellen White faz através dos séculos é esta: onde está o seu coração no sábado? Porque Deus não se impressiona com obediência mecânica. Ele não se contenta com conformidade externa. Ele deseja comunhão real, adoração genuína, consagração total. E quando você entende isso, o sábado deixa de ser um fardo religioso e se torna o que sempre deveria ter sido: o dia mais precioso da semana, o momento de maior intimidade com o Criador, a experiência que restaura sua alma e renova suas forças para enfrentar tudo o que virá. Ellen White fez uma declaração que incomoda muitos cristãos até hoje: o sábado pode ser quebrado nos pensamentos antes de ser quebrado nas ações. Ela ensinou que a mente é o campo de batalha real do dia santo e que pensamentos comuns, mundanos, não consagrados têm o poder de transformar horas sagradas em horas vazias. E o mais perturbador é que você pode estar fazendo isso agora, sem perceber, sem ser repreendido, sem que ninguém ao seu redor note. Pense no que acontece na sua mente durante o sábado. Você está no culto, mas pensando na reunião de segunda-feira. Você está cantando, mas planejando mentalmente a semana que vem. Você está orando, mas sua mente está resolvendo problemas financeiros, conflitos familiares, preocupações profissionais. Seu corpo está presente, suas palavras são corretas, mas sua mente está a quilômetros de distância do sagrado. E cada pensamento mundano que você permite é como um fio de luz que se apaga na atmosfera espiritual do dia. Ellen White advertiu que isso não é apenas distração inocente, é invasão espiritual, é permitir que o comum contamine o consagrado, é abrir a porta da sua mente para que o mundo entre no espaço que deveria ser reservado exclusivamente para Deus. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa fazer você trabalhar no sábado para destruir sua santificação. Ele só precisa fazer você pensar sobre trabalho. Ele não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa tirar a igreja da sua mente enquanto você está lá.
A verdade dolorosa é que muitos de nós perdemos o espírito do sábado não por rebeldia, mas por negligência mental. Não consagramos nossos pensamentos, não disciplinamos nossa mente, não criamos barreiras espirituais que protejam o sagrado da invasão do comum. E então, passamos o dia inteiro em atividades santas, enquanto nossa vida interior permanece completamente secular. A forma está perfeita, mas a essência foi corrompida silenciosamente. Você já parou para perceber como seus pensamentos fluem durante o sábado? Você já observou quantas vezes sua mente se desvia do sagrado para o trivial, do eterno para o temporal, do espiritual para o material? Ellen White sabia que a maioria dos cristãos nunca presta atenção nisso. Eles vivem no piloto automático espiritual, repetindo rituais externos, enquanto a vida interior segue descontrolada, não consagrada, não santificada. E aqui está o aviso profético que ela deixou. Se você não guardar sua mente, no sábado, você não está realmente guardando o sábado. Porque o dia santo começa na mente antes de se manifestar nas ações. Ele é vivido primeiro nos pensamentos, depois nas palavras e finalmente nas obras. E quando a mente está mundana, tudo o que vem dela será mundano, não importa quão religioso pareça por fora. O sábado verdadeiro exige uma mente consagrada, pensamentos disciplinados, imaginação santificada, foco espiritual intencional. Ellen White tocou em algo que a maioria das pessoas nunca considerou pecado. Conversas comuns no dia santo, não palavras sujas, não fofocas maldosas, não blasfêmias, apenas conversas normais, cotidianas, triviais sobre assuntos seculares. E ela declarou que essas conversas têm o poder de apagar o espírito do sábado tão completamente quanto qualquer transgressão visível. Porque as palavras não são neutras. Elas carregam atmosfera, elas criam ambiente, elas definem a qualidade espiritual do dia. Pense nas conversas que você tem durante o sábado, depois do culto, no almoço em família, nas visitas que você faz, nos encontros com irmãos da igreja. Sobre o que você fala? Sobre trabalho, negócios, problemas financeiros, fofocas leves sobre pessoas, piadas comuns, assuntos do dia a dia que não têm nada de sagrado, e você acha que essas conversas são inofensivas porque não são pecados escandalosos. Mas Ellen White advertiu que elas roubam a santidade do dia gota a gota, palavra por palavra. Ela ensinou que o sábado deve ser diferente até na forma como falamos. As conversas devem ser elevadas, espirituais, edificantes. Devem falar de Deus, da sua bondade, das suas obras, da sua palavra, das experiências espirituais que nos aproximam dele. E quando permitimos que conversas seculares dominem o dia santo, estamos dizendo silenciosamente que o sábado não é realmente diferente dos outros dias. Estamos tratando o sagrado como comum. Estamos profanando com a boca o que deveríamos santificar com o coração. O problema é que isso se tornou tão normal que ninguém mais percebe. Famílias inteiras passam o sábado conversando sobre tudo, menos sobre Deus. Grupos de irmãos se reúnem e gastam horas em assuntos triviais, superficiais, mundanos. E quando o dia termina, eles sentem que algo está faltando, mas não conseguem identificar o quê. É o espírito do sábado que foi apagado pelas próprias palavras que saíram de suas bocas. Talvez você esteja começando a entender por que seu sábado perdeu o poder, porque ele não te renova mais, porque parece apenas mais um dia na semana, mesmo sendo guardado externamente. É porque suas conversas não mudaram. Você tira o corpo do mundo, mas não tira o mundo da sua boca. Você para de trabalhar, mas continua falando sobre trabalho. Você vai à igreja, mas suas palavras continuam seculares, comuns, não consagradas.
Ellen White nos chama a uma reforma radical na forma como usamos nossa língua no sábado. Não é hipocrisia, não é um fingimento, é consagração genuína. É entender que se o dia é santo, nossas palavras também devem ser. Se Deus separou essas horas como sagradas, então cada conversa deve refletir essa santidade. E quando você começar a disciplinar suas palavras no sábado, vai descobrir algo surpreendente. O espírito do dia começa a retornar. A atmosfera muda. A presença de Deus se torna mais real. E o sábado volta a ser o que sempre deveria ter sido. Existe algo que Ellen White enfatizou repetidamente e que a maioria dos cristãos ignora completamente. O sábado tem uma atmosfera. E essa atmosfera não é criada automaticamente só porque o sol se pôs na sexta-feira. Ela é criada intencionalmente pelas escolhas espirituais que você faz, pelas atitudes que você cultiva, pelo ambiente que você permite em sua casa e em sua mente. E quando você negligencia a atmosfera do sábado, você perde seu espírito, mesmo que guarde todas as suas horas. Pense na diferença entre entrar em um culto solene e entrar em um shopping center. A diferença não está apenas nas atividades que acontecem ali, está na atmosfera. Você sente algo diferente. Há uma qualidade espiritual no ar que te envolve, que te influencia, que molda sua experiência. E Ellen White ensinou que o sábado deveria ter essa atmosfera distinta, perceptível, palpável. Uma atmosfera que começa no pôr do sol de sexta e permeia cada hora até o pôr do sol de sábado. Mas o que está acontecendo na maioria dos lares cristãos? O sábado chega e nada muda. A casa continua agitada, barulhenta, comum. As conversas são as mesmas. O tom de voz é o mesmo. As preocupações são as mesmas. A televisão está ligada mostrando os mesmos programas. A música que toca é a mesma música secular da semana inteira. E você espera que o espírito do sábado apareça magicamente? Ellen White advertiu que isso é impossível. Você não pode criar santidade em meio ao caos secular. A atmosfera do sábado exige preparação consciente. Exige que você desligue o barulho do mundo antes que o dia comece. Exige que você prepare sua casa, sua mente, seu coração para receber o sagrado. Exige música que eleve a alma, conversas que edifiquem o espírito, silêncio quando necessário, reverência em cada detalhe. E quando você cria essa atmosfera intencionalmente, algo sobrenatural acontece. A presença de Deus se torna real. O sábado deixa de ser apenas um dia diferente e se torna um portal para o céu. Você já percebeu como a atmosfera influencia sua experiência espiritual? Quando você entra em um ambiente de oração, sente algo diferente. Quando você participa de um culto reverente, sua alma responde de forma diferente. E quando você permite que a atmosfera secular domine seu sábado, sua alma permanece no modo secular, mesmo que você esteja cumprindo todos os requisitos externos. A atmosfera determina a qualidade da sua experiência, não apenas as ações que você realiza. Ellen White nos desafia a nos tornarmos criadores conscientes de atmosfera espiritual no sábado. Isso significa escolhas deliberadas. Significa desligar o que contamina e ligar o que santifica. Significa criar um espaço físico e emocional onde o sagrado possa florescer. Significa que você não espera sentir o espírito do sábado. Você cria as condições para que ele se manifeste. E quando você faz isso, descobre que o sábado não é apenas um mandamento a ser obedecido, mas uma experiência divina a ser vivida com intensidade. Ellen White identificou uma das armadilhas espirituais mais sutis do cristianismo: a obediência correta com o coração errado. É possível guardar o sábado com perfeição técnica e ainda assim desagradar completamente a Deus.
porque ele não busca apenas conformidade externa. Ele busca a adoração que brota do amor, não do medo. Ele deseja corações que guardam o sábado porque o amam, não porque temem as consequências de não guardá-lo. E quando a obediência vem da motivação errada, o espírito do sábado está ausente, mesmo que a forma esteja impecável. Quantos cristãos guardam o sábado por tradição familiar, não por devoção pessoal? Quantos o fazem por medo de serem julgados pela comunidade, não por amor a Deus? Quantos seguem as regras porque foram ensinados desde criança, mas nunca desenvolveram um relacionamento pessoal com aquele que criou o dia? E o resultado é um sábado vazio, mecânico, religioso, no pior sentido da palavra. Um sábado que cumpre todos os requisitos externos, mas não toca o coração de Deus porque não vem de um coração apaixonado. Ellen White escreveu que o sábado foi feito para ser uma delícia, não um fardo. Foi criado para ser o dia mais precioso da semana, o momento de maior alegria, o encontro mais esperado entre a criatura e o Criador. Mas quando você o guarda apenas por obrigação, ele se torna exatamente o oposto. Um peso religioso, uma lista de coisas que você não pode fazer, horas que você precisa suportar até que o sol se imponha e você possa voltar à vida normal. Essa não é a experiência que Deus planejou. A diferença entre obediência com amor e obediência sem amor é a diferença entre estar com alguém porque você quer e estar com alguém porque você precisa. Pense em um casamento sem amor. Os cônjuges moram juntos, cumprem as formalidades, mantêm as aparências, mas não há intimidade, não há alegria, não há conexão real. É exatamente assim que muitos cristãos vivem seu relacionamento com o sábado. Cumprem as formalidades, mantêm as aparências, mas não há intimidade com Deus, não há alegria genuína, não há conexão espiritual real. Talvez você precise examinar honestamente seu coração agora. Por que você guarda o sábado? É porque ama a Deus e deseja passar tempo com Ele? Ou é porque tem medo das consequências de não guardar? É porque o sábado é uma delícia para você? Ou é porque você foi ensinado que deve fazer isso e simplesmente obedece mecanicamente? A resposta a essas perguntas revela se você tem o espírito do sábado ou apenas sua casca externa. Ellen White nos chama a uma transformação radical de motivação. Ela nos convida a descobrir o sábado como ele foi originalmente planejado. Um presente de amor de um pai que deseja passar tempo com seus filhos. E quando você começa a ver o sábado através dessa lente, tudo muda. Ele deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Deixa de ser fardo e se torna deleite. Deixa de ser algo que você tem que fazer e se torna algo que você não consegue esperar para viver. Esse é o espírito do sábado que transforma vidas. Ellen White advertiu sobre um inimigo silencioso do espírito do sábado: as distrações. Não são pecados óbvios, não são transgressões escandalosas. São apenas pequenas coisas que capturam sua atenção, fragmentam seu foco e roubam a profundidade espiritual do dia santo. E o mais perigoso é que essas distrações muitas vezes parecem inocentes, inofensivas, até justificáveis. Mas seu efeito cumulativo é devastador. Elas transformam o sábado em apenas mais um dia agitado, superficial, sem a quietude necessária para a comunhão profunda com Deus. Pense nas distrações que dominam seu sábado, o celular que você verifica constantemente, as redes sociais que você navega entre os cultos, as mensagens que você responde durante o sermão, os vídeos que você assiste, as notícias que você consome, e você justifica cada uma dessas coisas. É só um minuto, é só uma olhadinha rápida, não estou fazendo nada errado. Mas Ellen White sabia que cada distração é como uma rachadura na parede da santidade. Individualmente parecem insignificantes. Juntas,
destroem a estrutura inteira. O problema das distrações não é apenas que elas roubam seu tempo, é que elas fragmentam sua alma. Deus não pode falar com um coração dividido. Ele não pode te renovar quando sua atenção está espalhada em 1000 direções diferentes. Ele não pode te restaurar quando você está sempre mentalmente agitado, sempre conectado, sempre disponível para tudo e para todos, exceto para Ele. O sábado exige foco, exige presença plena, exige que você desligue as distrações e crie espaço interior para ouvir a voz quieta de Deus. Ellen White viveu em uma época sem smartphones, sem internet, sem a avalanche de distrações digitais que enfrentamos hoje. Mas ela entendeu o princípio espiritual. O sagrado e o trivial não podem coexistir na mesma mente ao mesmo tempo. Você escolhe um ou outro e, cada vez que você permite que o trivial invada o sábado, você está escolhendo contra o sagrado. Está dizendo que a distração é mais importante que a comunhão. Está trocando o eterno pelo passageiro. Você já tentou passar um sábado completamente desconectado das distrações? Sem celular, sem telas, sem notícias, sem as 1000 coisas que normalmente ocupam sua mente? A maioria das pessoas nunca tentou, e muitas têm medo de tentar porque sabem que vão sentir desconforto, ansiedade, até abstinência. Isso revela o quanto estamos viciados em distrações, o quanto dependemos delas para preencher o vazio interior que só Deus deveria ocupar. O chamado profético de Ellen White para esta geração é claro: proteja o sábado das distrações com a mesma vigilância que você protegeria algo extremamente valioso, porque é exatamente isso que ele é. Crie barreiras intencionais. Desligue o que precisa ser desligado. Afaste-se do que fragmenta sua atenção. E no silêncio que se forma, quando as distrações são removidas, você vai descobrir algo que esqueceu que existia. A voz de Deus, clara e próxima, esperando para te renovar, te restaurar, te encher com seu espírito no dia que Ele separou especialmente para isso. Ellen White ensinou algo revolucionário que a maioria dos cristãos nunca aprendeu. O espírito do sábado não começa quando o sol se põe na sexta-feira. Ele começa na preparação que você faz durante a semana inteira. Começa nas escolhas que você toma de segunda a quinta. Começa na forma como você organiza sua vida para que o sábado possa ser o que Deus planejou que fosse. E quando você negligencia a preparação, você garante que o sábado será caótico, superficial, espiritualmente vazio. Não importa quanto você tente salvá-lo no último minuto. Pense no que acontece na maioria das casas cristãs na sexta-feira: correria, estresse, tentativa desesperada de terminar tudo que não foi feito durante a semana, limpeza de emergência, compras de última hora, preparação apressada de alimentos. E quando o sol finalmente se põe, todos estão exaustos, irritados, sem energia espiritual alguma. E você espera entrar no espírito do sábado nesse estado? Ellen White advertiu que isso é impossível. Você não pode colher paz quando plantou caos durante toda a semana. A preparação verdadeira para o sábado é um estilo de vida, não uma atividade de sexta-feira. É viver de tal forma que quando o sábado chega, você está pronto. Seu coração está pronto. Sua casa está pronta. Sua mente está pronta. Não há correria, não há estresse, não há pendências acumuladas que roubam sua paz. Você preparou tudo durante a semana especificamente para que o sábado pudesse ser sagrado, não apenas em nome, mas em experiência real. Ellen White observou que muitas pessoas culpam o sábado por não trazer renovação, quando na verdade o problema é a falta de preparação. Elas vivem vidas desorganizadas, caóticas, acumulam responsabilidades até o último momento. E então querem que o sábado magicamente produza paz em meio ao caos que elas mesmas criaram.
Isso não é como Deus planejou. O sábado foi feito para coroar uma semana bem vivida, não para compensar uma semana desperdiçada. Você já percebeu como sua experiência de sábado está diretamente ligada à forma como você viveu a semana? Quando você passa segunda a sexta negligenciando a espiritualidade, acumulando estresse, adiando responsabilidades, vivendo de forma mundana, o sábado não tem poder para transformar isso instantaneamente. Mas quando você vive cada dia com Deus, quando mantém sua vida organizada, quando protege sua paz durante toda a semana, o sábado se torna a culminação natural de uma vida consagrada. Não uma tentativa desesperada de salvação de última hora. A mensagem profética aqui é direta. Se você quer experimentar o verdadeiro espírito do sábado, comece a se preparar agora. Reorganize sua vida, planeje com antecedência. Viva durante a semana de tal forma que o sábado possa ser o que Deus planejou. E quando você fizer isso, vai descobrir que o sábado deixa de ser um desafio estressante e se torna o momento mais esperado da semana, o dia em que tudo se acalma, tudo faz sentido e você finalmente descansa na presença de Deus, com a alma verdadeiramente preparada para recebê-lo. Ellen White fez uma declaração que incomoda muitos cristãos modernos. O culto na igreja não substitui o culto no lar. Ela ensinou que o Sion, espírito do sábado, é cultivado primariamente em casa, na intimidade familiar, nos momentos de adoração privada que acontecem longe dos olhos da congregação. E quando o culto doméstico é negligenciado, o sábado perde sua profundidade espiritual. Mesmo que você esteja presente em todos os cultos públicos da igreja, porque espiritualidade genuína não é performance pública, é vida privada consagrada. Quantas famílias adventistas perderam completamente o culto doméstico no sábado? Eles vão à igreja pela manhã, voltam para casa, almoçam, e então o dia se dissolve em atividades comuns, conversas triviais, entretenimento secular. Não há momento de adoração familiar, não há leitura bíblica juntos, não há oração compartilhada, não há cânticos que elevam a alma. E no final do dia, todos sentem que algo faltou, mas não sabem exatamente o que. É o culto doméstico, o coração espiritual do sábado, que foi esquecido. Ellen White insistiu que o sábado deveria ser o dia de maior comunhão familiar com Deus. O dia em que pais ensinam filhos sobre as maravilhas da criação, sobre as promessas da palavra, sobre as experiências espirituais que fortalecem a fé. O dia em que a família se reúne não apenas para comer, mas para adorar. Não apenas para conversar, mas para buscar juntos a presença de Deus. E quando isso é perdido, o sábado se torna apenas uma ida à igreja, seguida de horas vazias em casa, sem propósito espiritual, sem direção santa. O problema é que essa perda foi gradual, quase imperceptível. Geração após geração foi abandonando o culto doméstico no sábado. Primeiro reduziram a frequência, depois reduziram a duração, depois eliminaram completamente. E hoje temos famílias inteiras que não sabem sequer como conduzir um culto em casa, que nunca experimentaram a beleza de adorar juntos no dia santo, que perderam essa dimensão fundamental da experiência do sábado que Ellen White considerava essencial. Talvez você esteja reconhecendo agora que seu lar perdeu o culto doméstico no sábado, que sua família está presente na igreja, mas ausente da adoração privada, que vocês cumprem as formalidades públicas, mas negligenciam a espiritualidade doméstica que Ellen White disse ser ainda mais importante. E isso explica por que o sábado parece superficial, por que não há conexão profunda, por que as horas sagradas passam sem deixar marca espiritual real na vida de ninguém. Ellen White nos convoca a restaurar o culto doméstico no sábado, não como ritual mecânico,
mas como um momento genuíno de encontro familiar com Deus. Um tempo em que a família se desconecta do mundo e se conecta com o Criador. Um espaço sagrado onde pais exercem seu papel sacerdotal, onde filhos aprendem a adorar, onde todos crescem juntos na graça. E quando você restaura isso, descobre que o espírito do sábado volta a pulsar no coração do seu lar, transformando não apenas o dia, mas toda a dinâmica espiritual da sua família. Ellen White tinha um olhar profético para os detalhes que a maioria das pessoas considera insignificantes. Ela ensinava que o espírito do sábado não se perde apenas nas grandes transgressões, mas também nas pequenas negligências, nas escolhas aparentemente triviais, nos comportamentos que parecem inofensivos, nos detalhes que você ignora porque acha que não importam. E ela advertiu que é exatamente nesses detalhes que o sagrado se torna comum, que o santo se torna trivial, que o sábado perde seu poder transformador sem que você perceba. Pense nos pequenos detalhes do seu sábado que você nunca questionou. A forma como você se veste, o tipo de comida que você prepara, o tom de voz que você usa em casa, a pressa com que você faz as coisas, a maneira como você trata as horas sagradas. Ellen White observou que cada um desses detalhes contribui para a atmosfera espiritual do dia. Quando você os trata com descuido, está dizendo que o sábado não é realmente diferente, que as horas sagradas não merecem atenção especial, que o dia de Deus pode ser vivido no modo automático, sem reverência, sem intencionalidade. A santidade está nos detalhes, porque os detalhes revelam o coração. Você pode fazer discursos eloquentes sobre a importância do sábado, mas se seus detalhes são descuidados, seu coração não está realmente consagrado. Você pode defender teologicamente a santidade do dia, mas se sua vida prática no sábado é indistinguível de qualquer outro dia, você está apenas guardando uma forma sem substância. Ellen White sabia que Deus observa os detalhes, porque são eles que mostram se sua adoração é genuína ou apenas performance religiosa. Quantas vezes você já passou pelo sábado sem prestar atenção aos detalhes? Você come qualquer coisa, veste qualquer roupa, fala de qualquer jeito, age com a mesma pressa e descuido dos outros dias. E você justifica isso dizendo que o importante é o coração, não as formas externas. Mas Ellen White ensinou que essa é uma falsa dicotomia. O coração verdadeiramente consagrado se manifesta em detalhes cuidadosos. A reverência genuína é visível nas pequenas escolhas. O amor a Deus se expressa na atenção que você dá ao dia que Ele separou como sagrado. Você já parou para pensar em como os detalhes do seu sábado afetam sua experiência espiritual? Como a pressa rouba a paz, como a desorganização gera estresse, como a falta de planejamento resulta em improvisação caótica, como o descuido com pequenas coisas cria uma atmosfera de trivialidade que contamina tudo. Ellen White via essas conexões claramente. Ela entendia que você não pode criar uma experiência sagrada através de detalhes profanos. O chamado profético aqui é para uma santificação prática que se manifesta nos detalhes. Prepare seu alimento com antecedência para que o sábado não seja tomado por trabalho culinário. Vista-se de forma que honre a santidade do dia. Fale com tom reverente. Mova-se com calma intencional. Trate cada hora como preciosa. E quando você começa a santificar os detalhes, algo poderoso acontece. O espírito do sábado, que parecia ausente, começa a se manifestar, porque você criou através dos pequenos cuidados o espaço sagrado onde ele pode florescer. A santidade não está apenas nas grandes decisões, está nos 1000 pequenos detalhes que compõem a textura real da sua vida no dia santo. Ellen White identificou uma contradição espiritual profunda na experiência de muitos cristãos.
Eles descansam fisicamente no sábado, mas suas almas continuam agitadas. Seus corpos param de trabalhar, mas suas mentes não param de se preocupar. Eles estão externamente em repouso, mas internamente em tormenta. E ela advertiu que esse não é o descanso que Deus planejou para o sábado. O descanso verdadeiro do sábado não é apenas cessação de atividade física, é paz interior, quietude da alma, serenidade espiritual que só vem quando você realmente confia em Deus. Pense no que acontece dentro de você durante o sábado. Seu corpo está descansando, mas sua mente está correndo. Você está sentado na igreja, mas mentalmente você está resolvendo problemas, planejando o futuro, remoendo o passado, preocupado com 1000 coisas. Você passou o dia inteiro sem trabalhar fisicamente, mas quando a noite chega, você está exausto emocionalmente, porque você nunca descansou de verdade. Você apenas transferiu o trabalho do corpo para a mente, e a mente não conheceu paz. Ellen White ensinou que o descanso do sábado é primeiramente espiritual, não físico. É descansar nas promessas de Deus. É confiar que Ele cuida de você enquanto você dedica essas horas a Ele. É soltar as preocupações, abandonar as ansiedades, entregar os fardos e entrar em um estado de paz profunda, que só é possível quando você realmente crê que Deus está no controle. E quando você não consegue fazer isso, o sábado perde sua essência, mesmo que você guarde cada uma de suas horas externamente. A dificuldade de descansar interiormente revela algo sobre seu relacionamento com Deus. Revela que há falta de confiança, que você ainda acha que precisa controlar tudo, resolver tudo, carregar tudo sozinho. Que você não aprendeu a entregar seus fardos a Deus e deixá-los lá. E Ellen White advertiu que enquanto você não aprender isso, o sábado será sempre um desafio, sempre uma luta, sempre uma tentativa frustrada de experimentar uma paz que parece sempre escapar de suas mãos. Você já experimentou verdadeiro descanso interior no sábado? Aquela sensação de que tudo está bem, de que Deus está cuidando, de que você pode simplesmente estar em sua presença sem ansiedade, sem medo, sem a necessidade de resolver nada. A maioria das pessoas nunca experimentou isso, porque estão tão acostumadas a viver em modo de sobrevivência, sempre alerta, sempre preocupadas, sempre tentando controlar cada aspecto da vida, que não sabem como desligar isso nem no dia santo. Ellen White nos oferece um convite transformador. Aprenda a descansar de verdade no sábado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Aprenda a confiar que Deus cuida de você. Aprenda a soltar o controle. Aprenda a entrar naquela paz profunda que vem quando você realmente crê nas promessas dele. E quando você finalmente experimenta esse descanso interior genuíno, descobre que o sábado não é apenas um mandamento a ser obedecido, mas um presente divino que restaura sua alma de formas que você nunca imaginou possíveis. O espírito do sábado floresce quando sua alma finalmente descansa de verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade profética que Ellen White deixou registrada. O espírito do sábado pode ser apagado silenciosamente enquanto você guarda cada uma de suas horas. A forma pode estar perfeita enquanto a essência foi perdida. E o mais assustador é que você pode passar anos assim, cumprindo todos os requisitos externos, sem perceber que a santidade do dia está escorrendo entre seus dedos como areia fina. Mas agora você sabe. Você entende que o sábado não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas uma experiência espiritual a ser vivida. Que não basta estar presente fisicamente, é preciso estar presente com a alma inteira. Que os pensamentos importam tanto quanto as ações. Que as conversas definem a atmosfera tanto quanto as atividades. Que os detalhes revelam o coração
tanto quanto as grandes decisões, e que o descanso verdadeiro é interior, não apenas externo. Ellen White não nos deu essas advertências para nos sobrecarregar com mais regras religiosas. Ela nos deu porque viu gerações perdendo a beleza do sábado, transformando o dia mais precioso da semana em mero ritual vazio. Ela nos deu porque amava a Deus e amava o sábado, e queria que nós experimentássemos o que ela experimentou, o poder transformador de um dia verdadeiramente consagrado, onde a presença de Deus é tão real que renova completamente a alma cansada. A pergunta agora é pessoal e urgente. O que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar guardando o sábado mecanicamente ou vai começar a santificá-lo genuinamente? Vai permitir que pensamentos mundanos, conversas comuns e distrações continuem apagando seu espírito? Ou vai criar intencionalmente a atmosfera sagrada que ele exige? Vai manter a forma sem substância? Ou vai buscar a experiência profunda que transforma vidas? O tempo está se esgotando. Vivemos nos últimos momentos da história da Terra e cada sábado pode ser um dos últimos que você terá para experimentar o que Deus planejou para esse dia. Não desperdice mais nenhum. Não deixe que mais nenhum sábado passe sem que você o viva com intensidade espiritual, com consagração total, com reverência genuína. Comece agora mesmo a restaurar o espírito do sábado na sua vida. Prepare-se durante a semana. Consagre seus pensamentos. Santifique suas conversas. Crie a atmosfera. Adore com amor, não apenas com obediência. E descanse de verdade na presença de Deus. E se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu sua própria história aqui, se você sentiu o chamado de Deus para uma experiência mais profunda do sábado, compartilhe isso nos comentários. Conte-nos como essa verdade impactou você, porque talvez sua história seja exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje para começar sua própria jornada de restauração do espírito do sábado. Estamos todos nessa caminhada juntos, aprendendo a guardar não apenas as horas sagradas, mas a experiência sagrada que elas devem conter.